Esta é a 5ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e em parceria com a TV PUC. E hoje e agora falaremos sobre o trabalho do neuropsicólogo. E para isso, conversaremos com a Carla Anuati, que é psicóloga, psicoterapeuta e neuropsicóloga. É diretora do SINAPSE, Centro Integrado de Neuropsicologia e Psicologia, mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP. É professora do curso de Psicologia da Universidade 9 de Julho. É professora também do curso de pós-graduação de Neuropsicopedagogia na Sensupeg. E a Juliana Sertan Dreyfus, que é psicóloga pela PUCSP, é neuropsicóloga pela HC, Faculdade de Medicina da USP. É especialista em reabilitação neuropsicológica pelo CEPSIC e com estágio realizado no Centro Lúria, na Rússia. É diretora do Grupo CAN e neuropsicóloga do Ambulatório de TDAH do Instituto da Criança no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP. Eu agradeço a participação de vocês. Obrigada. E poderíamos começar com um caso, uma situação engraçada ou inusitada a respeito do trabalho do neuropsicólogo. Então, quando a gente sai de casa de manhã, a gente nunca sabe muito bem como se veste, né? Porque quando a gente tem pacientes, clientes para psicoterapia, né, a gente normalmente põe um terninho, se veste para ir atender o seu cliente. E na neuropsicologia, quando a gente atende criança pequena, né, mesmo no início da adolescência, a gente faz muitos rolamentos no chão e a gente usa roupa, então, um pouco mais confortável, porque a gente precisa, no começo, mediar, né, todo o trabalho com essa criança, então a gente precisa de roupas mais confortáveis e a gente brinca, a gente pula, a gente joga, a gente rola, então olham para nós e falam, poxa, você paga para rolar, brincar, jogar, né? Então é um trabalho muito gostoso, muito lúdico, muito divertido. Então, aproveitando sua fala, na psicoterapia, a psicoterapia que vocês fazem é também na área da neuropsicologia? Então, a gente aproveita muito do nosso conhecimento de psicologia dentro da área da neuropsicologia. Tá? Porque a gente tem sempre uma escuta diferenciada para o nosso cliente, então a gente sempre tem uma abertura para esse cliente trazer questões da vida dele, mas a área da neuropsicologia, com o trabalho de habilitação e reabilitação neuropsicológica, é mais voltada para as funções mentais superiores, atenção, memória, linguagem, funções executivas, etc. Então, vamos aproveitar... Só completar o que ela está falando disso, por exemplo, quando a gente une, então, o nosso conhecimento da psicologia, a sensibilidade que a gente, enfim, a gente desenvolve, porque a gente, na hora que vai fazer o trabalho de reabilitação, tem muitos exercícios que tem, às vezes, um protocolo mesmo a se seguir, que a gente tem que fazer esses exercícios. Mas você tem que prestar muito atenção de como está o seu paciente naquele dia. Então, às vezes, você seguir um protocolo, você vai forçar uma criança naquele momento, se você não tiver essa sensibilidade, que naquele dia ela não está preparada para isso. Então, você tem que ter esse olhar diferenciado e falar, hoje eu vou adaptar tudo. Então, é difícil, às vezes, a gente chega com um protocolo, hoje eu vou trabalhar isso com a criança. Mas a criança, enfim, se ela não dormiu direito aquela noite, ela está super irritada, eu não consigo seguir aquele protocolo. Então, essa sensibilidade da gente perceber o que a criança está precisando naquele momento, às vezes ela está precisando muito mais de um acolhimento, de um contato físico, do que ela fazer um protocolo, um exercício estruturado. Então, acho que é aí que a gente une um pouco do nosso conhecimento, do nosso olhar diferenciado na hora que você vai tratar num trabalho de reabilitação, por exemplo. Então, o neuropsicólogo trabalha, pegando o nome, com pessoas que têm algum problema neurológico, é isso? Então vamos entrar nessa questão, né? Quando você fala de problema, eu já imagino que a pessoa adquiriu, tem determinadas funções mentais superiores e perdeu. Né? Então, aí eu chamaria de problema. Nós trabalhamos, na verdade, é uma especialidade muito abrangente, que começa desde a gravidez da mãe, né?
que a gente já começa a trabalhar essa mãe para como que ela pode desenvolver esse bebê dentro das funções mentais que ele vai, enfim, desenvolvendo ao longo da vida, até o último dia de vida de uma pessoa. Então, a gente pega de bebês a crianças, a adolescentes, a adultos e a idosos. Então, quando a gente pega do começo, a gente fala em habilitação, ou seja, a gente vai trabalhar questões que ainda não foram desenvolvidas, né? Que talvez, em função de questões genéticas, ainda não se desenvolveram a tempo. Então, a gente vai trabalhar para que essa criança tenha um desenvolvimento que proporcione com que ela consiga ter uma aprendizagem mais adequada para a idade dela. Nesse caso, a gente chama de intervenção precoce. Dá um exemplo. Que criança? Nesse caso que ela está falando, a gente chama de uma intervenção precoce. A gente pensa, pode existir uma predisposição para desenvolver alguma questão, ou até não, enfim, né? Mas você trabalhar já com toda uma estimulação, a gente vai chamar isso de uma intervenção precoce, ou seja, eu posso evitar que quando ela chega ali na fase de alfabetização, ela consiga ser alfabetizada no mesmo tempo que os amiguinhos dela, porque ela já começou um trabalho antes. Sim, mas que criança é essa? Uma criança que teve um problema de parto e teve anóxia? Pode ser que sim. E mais adiante, a gente começa a ter aí alguns indícios, né, que ou a família, ou a escola, ou a comunidade, de uma maneira geral, percebe. Começam a apontar. Então, chegam para diagnóstico crianças que são um pouco mais agitadas, e aí eles desconfiam, por exemplo, como você perguntou, de um transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, crianças que já estão no período da alfabetização e que não estão conseguindo, como a Juliana trouxe, andar junto com os colegas, e aí eles também pedem para a gente avaliar para ver se tem alguma questão de dificuldade de aprendizagem relacionado à dislexia, à disgrafia, à desortografia. Então, todos esses casos são frutos do nosso trabalho, chegam para nós, para a nossa avaliação, para complementar junto com um médico que possa intervir junto a essa criança. E aí a gente faz todo um trabalho de avaliação e um trabalho interventivo aí de habilitação neuropsicológica, né, Nesse caso que ela está falando, por exemplo, a criança vem, ela tem 3 anos, então ali a gente não vai fechar nenhum diagnóstico, você não fecha nenhum diagnóstico quando a criança é pequenininha. Então você vê esses sinais, então é uma criança que está um pouco mais agitada do que os outros amiguinhos, então a professora tenta colocar todo mundo na roda, ele é o único que destoa, que não fica nunca, levanta, volta. Pode ser uma imaturidade? Pode, mas começa a chamar a atenção do professor. É aquela criança que fala, não consegue seguir, pensando até no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pega seu lanchinho e leva até a mesa. Ele pega o lanchinho, já se perdeu na metade do caminho, não chegou nunca na mesa. Então, são indícios que vão apontando e começa a falar, olha, essa criança está destoando um pouco da classe. Você faz uma avaliação, você vê que tem realmente algumas questões que começam a acender umas luzinhas, mas você não fecha nenhum diagnóstico, mas você pode intervir, você já pode trabalhar, porque mal você não vai fazer, você só vai ajudar no desenvolvimento dessa criança. Então, se for realmente, ela for desenvolver o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, vai aparecer. Eu não vou conseguir evitar, mas eu vou conseguir deixar que o gap dela em relação às outras crianças ali na frente seja muito menor, porque eu já comecei muito antes esse trabalho com ela, entendeu? E como é que é esse trabalho? Concretizando. Vai rolar, mas como é? Como é que ela vai ficar sentadinha bonitinha que nem os outros? Então, a gente faz todo um trabalho, né, que é desenvolvido nesses centros, que a Juliana fez estágio e eu também, lá na Rússia. Primeiro, o trabalho consiste em fazer uma avaliação precisa, né, uma avaliação neuropsicológica, que nós vamos avaliar as funções mentais superiores, como eu citei, atenção, memória, funções executivas, linguagem, percepção, enfim, todas as funções. E, em seguida, de acordo com a criança, é bem individual no caso, a gente vai trabalhar com um protocolo que nós temos para basicamente, ativação desse córtex cerebral, né, que a gente fala da estabilidade da neurodinâmica cerebral dessa criança, para que ela tenha
essa ativação adequada e essa neurodinâmica estável. E esse trabalho é um protocolo motor/cognitivo, afetivo também, que a gente utiliza, o que a Juliana trouxe, que eu trouxe um pouquinho, essa questão desse olhar psicológico, esse olhar para como aquela criança está naquele momento, naquele dia. Tá? Então, existe esse trabalho que a gente chama de motor, cognitivo e afetivo, né? São esferas interdependentes que agem ao mesmo tempo. E aí a gente faz esse programa, esse protocolo, que é feito de vários exercícios motores. E esses vários exercícios, eles vão trabalhar as conexões dos dois hemisférios cerebrais, eles vão trabalhar também um controle inibitório, uma precisão no movimento da criança, né? Uma autopercepção do corpo da criança, respiração, né? Então, trabalho todo de uma respiração diafragmática, né? de barriga, para que a criança possa ter uma calma, uma estabilidade. Né? Então, assim, o protocolo, ele também, assim, ele tem os exercícios, ele segue todo o neurodesenvolvimento mesmo da criança. Então, a criança, na verdade, quando pequenininha, ela só fica deitadinha, ela só fica acompanhando com os olhos o movimento das pessoas. E o exercício começa assim, o bebezinho. Você pega um bichinho e a criança tem que acompanhar com os olhos. Certo. Depois, o bebê, ele começa a girar. E depois o bebê começa a pegar um bichinho e começa a sentar, começa a rolar, depois ele começa a engatinhar. Então, esses exercícios, esse protocolo, na verdade, ele segue todo esse desenvolvimento. Você começa com o exercício onde a criança acompanha com os olhos, onde a criança acompanha depois o barulho, ela tem que seguir o barulho que ela está escutando, uma discriminação auditiva. Depois ela engatinha, depois ela rola, depois ela engatinha e vai seguindo todo esse desenvolvimento. Junto nesse com isso, protocolo. A gente traz toda a parte cognitiva, né? Então, por exemplo, uma das atividades que a gente faz é que a gente chama de caranguejo, que a criança ela vai se movimentando pelo chão, nessa posição, com a pelvis alta, e ela vai com a mesma mão e mesma perna quando a gente dá uma consigna, uma instrução. Por exemplo, quando você vê a figura amarela, você vai com a mesma mão e mesma perna. Quando você vira a figura verde, você vai trocar essa mão, a mão direita com o pé esquerdo, a mão esquerda com o pé direito, né? E a laranja, por exemplo, você troca o que você estava fazendo. Então, se você estava nesse protocolo, você vai trocar para esse. Então, trabalha as questões cognitivas junto. O que na verdade, isso é importante, pensando né, também ainda no desenvolvimento da função que a gente adquire. Então, pensando numa pirâmide, né, a gente tem, né, e o Vítor da Fonseca fala muito também dessa pirâmide, a primeira função que a criança desenvolve é essa que a gente chama de sensório-motor. Então, da criança perceber todas as informações que vêm do mundo através de todas as nossas vias sensoriais, você processa essa informação e depois você dá uma resposta para o mundo. Então, todos esses exercícios são exercícios sensório-motor. Então, essa base dessa pirâmide, ela tem que estar bem estruturada, não pode ter nenhum buraquinho no desenvolvimento dela, porque as funções superiores, que são muito dessas que a gente avalia na nossa avaliação, atenção, memória, linguagem, elas vão vindo. Então, se eu não desenvolver direitinho, se aquela criança por algum motivo não desenvolveu essa função sensório-motora, a atenção dela não vai vir direito. A parte da linguagem não vai vir direito. A memória vai vir tudo com um buraquinho. Então, quando você pega um trabalho, muitas vezes uma criança até um pouquinho mais velha vem para a gente para fazer uma avaliação, ela já passou por fono, ela já passou por psicopedagoga, ela já passou por professora, porque na verdade todo mundo ficou trabalhando aqui em cima. Então, a fono trabalhou a linguagem, a psicomotricista trabalhou a parte motora, ninguém trabalhou a base daquela criança. Então, essas funções não vão vir mesmo, enquanto você não trabalhar aqui. É como se fosse um queijo suíça, né? Tá cheio de buraco lá embaixo. Então você não consegue construir, né, a laje de cima se não tem um plano sólido embaixo, né? Interessante, mas você falou dos outros profissionais. Eu lembro aqui nas entrevistas que o fono trabalha, que o terapeuta ocupacional trabalha, que o fisioterapeuta também trabalha, o médico, claro. É uma equipe multidisciplinar? Sim.
é uma equipe multidisciplinar e que envolve também, no caso de criança, envolve escola, né? Então, professor, diretor, coordenador, né? E nós trabalhamos sempre com outros profissionais, como, né, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, também, né, bastante comum, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, então vários profissionais afins. A gente está sempre em diálogo com profissionais. Eu sempre falo, atender criança é atender família e escola, né? A gente nunca atende só a criança, a gente está sempre trabalhando esse triângulo, né, que é a criança, a família, a escola, a comunidade em si, né, em orientação. Só que a neuropsicologia, então, ela vai, como eu falei, né, ela pega toda a ontogênese, o desenvolvimento do ser humano inteiro. Então, agora, a gente começou falando da criança, mas aí a gente vai evoluindo, né? Na idade, é muito comum, e é o índice mais comum de traumatismos crânioencefálicos é em adolescentes de 18 a 25 anos, né? Principalmente os do sexo masculino. Acidentes, skate. Acidentes, skate, moto, carro, né? Imprudências. Bicicleta. Tudo isso podem causar traumatismos crânioencefálicos e aí eles vão vir para uma avaliação também e a gente vai trabalhar e aí a gente entra então na reabilitação. Muda o termo. Né? Muda o termo. Por quê? Porque eles já tinham todas essas funções adquiridas, mas em função ou de um traumatismo ou de um acidente vascular cerebral, eles perdem, né, essa função e nós vamos avaliar para traçar um plano de reabilitação. E aí que eu brinco, né, que está na piada junto, que a gente abre o cassino, né? Então, a gente trabalha com várias atividades, vários jogos, para reabilitação neuropsicológica e orienta os familiares também. O trabalho é sempre conjunto com os familiares. Tá? Nesse caso, a gente tem uma lesão já. Quer dizer, mas aí se acredita, só para clarear, que o cérebro é capaz de refazer alguns aspectos A gente nunca vai saber, na verdade, se aquela função que foi lesionada, se com o nosso tratamento, a gente conseguiu ativar ela novamente ou se a gente brinca que a gente tem os neurônios espelhos. Então, a gente tem áreas que a gente fala que são os amigos, são os parceiros. Então, né, você não consegue mais fazer isso, vou fazer por você. Então, na hora que a gente começa a fazer o treinamento, eu posso ativar as áreas associativas, as áreas do lado, ou se eu conseguir ativar de novo aquela área que foi prejudicada. Eu não consigo saber, mas o importante, na verdade, é que eu consiga transformar aquele paciente funcional novamente, entendeu? Entendi. Então, se eu ativei essa área ou se eu ativei outra, eu não tenho muito como saber, né? Mas... eu observo que na fase do Fundamental 2, que começa a adolescência, algumas pessoas têm um diagnóstico só nesse momento de TDAH. Né? E ficou um pouco de moda, né? Ter TDAH. Quando eu atendo orientadores, os pais, a própria pessoa diz, olha, eu tenho TDAH. Né? Então, e logo vão para o remédio, aquele famoso remédio. Né? A neuropsicologia teria o que fazer caso teria que fazer uma avaliação para ver se é Quando mesmo. a gente faz a primeira avaliação, a gente sempre sugere, a não ser que seja um caso realmente muito gritante, que inclusive a gente não consiga nem fazer direito àquela avaliação, de tanto que aquela criança sobe no lustre, por exemplo, ou o adolescente não sei, enfim. Então aí aquela criança você fala, olha, realmente é uma criança que se beneficiaria muito de uma conduta medicamentosa. Mas, senão a gente geralmente sugere, vamos fazer o trabalho de habilitação, tem vários treinamentos, a gente vai treinar a atenção, vai treinar a memória operacional, porque para estar dentro desse diagnóstico, desse transtorno, você tem várias funções que estão alteradas, não é simplesmente você ter a alteração da atenção. Isso, por exemplo, também é muito comum, você pegar pessoas que fazem, às vezes, uma formação, né, de 6 meses de neuropsicologia, ela não está tão gabaritada para poder, às vezes, chegar nessas hipóteses diagnósticas. E aí, uma simples alteração da função atencional, você não fecha um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. Você fecha tem uma dificuldade de atenção, tem um déficit de atenção, mas não um transtorno. Transtorno é uma falta de substância no lobo frontal, é outra coisa. Muito mais. Então, você tem que ter outras funções alteradas na avaliação para dar esse perfil. Então, geralmente, a gente sugere, vamos fazer um treinamento, vamos fazer...
Se não estiver dando resposta, mesmo lá fora, a resposta não é só dentro da nossa sala. Por isso que a gente precisa estar em contato com todos os profissionais que tem daquela criança. Como está a fono com você, essa criança? Como está na escola? Pais, como é que está dentro de casa? E aí você vê se está tendo mudanças externas também. Porque às vezes a gente vai ver nos nossos trabalhos, nos nossos exercícios, mas ela não está conseguindo generalizar, ela não consegue passar lá para fora, entendeu? Então, há casos que vai para o neuropsicólogo e esse aí precisa diagnóstico é desmontado, é desacreditado. Mesmo porque vai ser feito um trabalho bastante intensivo com essa criança, né? E neste trabalho ela pode reorganizar, né, muitas questões que ela pode, então, conseguir ultrapassar essas dificuldades dela, prescindindo da medicação. Então, é o que a Juliana falou, a gente tenta sugerir, a gente faz essa sugestão, nesses casos, de fazer esse trabalho e a gente vai acompanhando, junto com os pais e tudo mais. Vamos pegar toda o leque, tem os adultos, não sei se é esse o nome que a gente dá, e os idosos. Também são pessoas que sofrem acidente ou um derrame, palavra antiga, né? Adultos, sim. A gente, então, como eu falei, né, tem tanto os traumatismos crânioencefálicos quanto os acidentes vasculares cerebrais, né? Nesses casos, o adulto muitas vezes tem as funções mentais comprometidas e a gente sugere que seja feita uma avaliação precisa e entra-se logo para um trabalho de reabilitação. Tá? E em seguida, eu acho que a gente deve abarcar esse tema que é fundamental e eu costumo dizer que tem se tornado um carro-chefe, que é a maioridade, né? Então, assim, o que acontece? Há muita procura de casos de início de demência, né? Que hoje em dia a gente chama de transtorno neurocognitivo maior. Tá? Que é o termo usado no DSM-5, e chegam para nós com uma demanda muito forte de um início de um esquecimento, né? Ele está muito esquecido, ele não consegue lembrar os caminhos, então existem várias queixas. Também nesses casos a gente faz a avaliação e a gente trabalha com uma estimulação cognitiva, uma orientação à família, tá? Para prolongar o máximo possível o tempo de autonomia e independência. E os cursos de psicologia, a formação na graduação, tem uma entrada em neuropsicologia? Na minha época, a gente não tinha. Sei. Quando eu fiz aqui na PUC, mas na época a gente não tinha neuropsicologia e eu, na verdade, quando eu estava no último ano, no 5º ano, que foi oferecida uma eletiva. Sei. Não sei hoje em dia como é que é, mas na minha época não tinha. Eu fui professora durante 9 anos na Uninove, e eu dei aula de fundamentos na neuropsicologia durante esses 9 anos para terceiro ano. Terceiro ano, 5º semestre, eles tinham essa matéria. Eu sei que algumas outras universidades também têm, não todas. A Uninove eu acredito que agora sim. E existem especializações, pós-graduações, lato sensu, nesta área? Na verdade, eu fiz isso. Então, na verdade, quando eu estava na graduação, aqui na psicologia, não é mais assim hoje em dia, mas lá atrás o que aconteceu foi isso. Eu estava no 3º ano da PUC, na psicologia, e aí surgiu uma prova no HC, lá no Instituto de Psiquiatria, para você prestar, para você fazer já uma especialização em neuropsicologia. Isso eu no 3º ano. Eu prestei essa prova, eu passei nessa prova. Então, hoje os cursos são pagos na especialização. Na época eu não paguei, eu fiz 5 anos de neuropsicologia como especialização. 5 anos? 5 anos. E, na verdade, foi por uma prova que eu passei. Então, eu passei. Então, quando eu me formei na PUC, eu tinha o diploma de psicóloga e eu já tinha o diploma de neuropsicóloga, porque eu terminei junto. Mas, então, existem cursos de formação? Sim. Tem que fazer, tem que fazer, de duas uma. Ou você faz o curso ou você presta a prova no conselho, né? Mas você tem que ter o título de neuropsicólogo para atuar como neuropsicólogo. Vamos falar um pouco de mercado, né? Ele pode trabalhar em consultório?
Sim. Pode. Escola, consultório, hospital, é muito amplo, Silvio. É muito amplo. Serviço o campo. público Sim. tem atendimento e acesso via concurso? Sim. Sim. Eu trabalho no Instituto da Criança, Sei. então lá é Também serviço pode público. ser CLT, também pode ser CLT Tá. para serviço Nos público. municípios já estão sensibilizados para esta função, os municípios brasileiros? Os Sim, 6.000 e eu poucos? percebo que sim. Eu Sei. mesma fui funcionária pública durante quase 15 anos em Osasco, aqui próximo, e sim, a gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalha neuropsicólogo, neuropsicopedagogo, que também é outra profissão que tem surgido com bastante força no mercado brasileiro. Então, eu percebo que sim, já tem uma inserção também no serviço público, e é muito abrangente a nossa atuação, muito abrangente. Como eu falei, contempla toda a ontogênese, todo o desenvolvimento humano, né? Então, é bastante E nos abrangente. hospitais também Sim, tem? sim. Não, estou pegando, tirando o HC Sim, que você sim, trabalha, tem, né? tem. Você tem? Hospitais particulares tem, também tem esse Muito. serviço. Einstein, Sírio, tem serviço. Tanto É para isso aí. você Da fazer neuropsicologia. formação, eles também oferecem. A Einstein, eles oferecem para você fazer a formação e depois para você trabalhar no setor deles. Então você pode fazer a avaliação e a reabilitação. Eles também têm o serviço de reabilitação na parte neuropsicológica. Vocês diriam que a neuropsicologia é uma linha dentro da psicologia ou é uma coisa diferente? Quer dizer, você tem comportamental, sócio-histórica, Não, psicanálise... é uma coisa diferente. É uma coisa que eu não acho É uma uma coisa linha. diferente. É uma coisa diferente. Mesmo porque eu acho que tem toda uma especificidade voltada para essas funções mentais superiores que aí não se contemplam como uma linha, né, da psicoterapia como sócio-histórica, como psicanálise, como Jung, como outros, né? Então, eu acho que é algo que caminha paralelo, né, à psicologia, tá? Então... Eu penso igual. Muito bem, eu agradeço as contribuições Obrigada. Obrigada. e até o próximo Desafio Profissão.